boas-vindas aos nossos espectadores e também aos nossos convidados. Apenas um no estúdio, o comentador Pedro Santos Correia, que há pouco não tive tempo para ouvir. Peço-te, Pedro, boa noite também para ti, que naquilo que nós ouvimos das três intervenções iniciais, Vítor Bento, António Saraiva e Sara Bloch, resumem, de uma certa forma, todas as grandes perguntas e angústias que atravessam neste momento o tecido económico. Sim, porque, como jornalista, diga com muita gente, falo desde com economistas, falo com grandes empresários e falo com, por exemplo, isto que é verdade, claro que é verdade, mas eu confirmo este elogio que foi feito agora pela Sara Bloch, porque os contabilistas estão neste momento a receber, são uma espécie de boia a que se atiram os seus clientes, que são empresas, todas as perguntas que são as quais ainda, claro, os contabilistas não estão, e os advogados não estão comigo. É muito difícil. Eu tenho escalado uma diferença entre... Desculpa, eu vou só... Estamos a improvisar, portanto, Isto são temas. Eu vou para a proximidade do Pedro Santos Correia, se o pessoal realizador pode mostrar, não tem problema. Vamos já substituir o meu microfone, se deixo aqui o meu, porque o teu está com problemas e nós queremos que se seguir, porque esta é uma questão absolutamente... está aqui o vai substituir muito bem, Pedro, desculpa. Improvisos é não sei se procurar elogio aos contabilistas, porque de facto eu também já testemunhei isso, estão a receber milhares de perguntas dos seus clientes, que são empresas pequenas e médias empresas, sobretudo. E que têm a ver, desculpa, Pedro, têm a ver, por exemplo, com as obrigações fiscais que estão a vencer, que foram suspensas e alteradas pelas decisões que o Governo tem vindo a tomar na semana passada e, sobretudo, ontem, mas que neste tumulto de notícias e de informações e a tomar decisões em cima, literalmente, do joelho. Mas repara, nós temos vários níveis de uma economia que é uma só. Um nível mais macroeconómico, parece mais abstrato, todos os dias ouvimos grandes números, hoje foram 750 mil milhões do BCE, e isso é importantíssimo, é mesmo muito importante o que está a acontecer, mas é numa esfera macroeconómica e macropolítica até. Depois temos grandes empresas que estão também muito preocupadas, mesmo muito preocupadas, mas apesar de tudo, as grandes empresas tipicamente têm uma rede interna, que as pequenas e médias empresas não têm, de financeiros, de advogados, de pessoas que conseguem, apesar de tudo, enfim, têm meios para conseguir preparar melhor. E depois temos a esmagadora maioria das empresas, em Portugal, que são micro e pequenas empresas, e que estão cheias de dúvidas. Porquê? Porque todos os dias são anunciadas medidas. Todos os dias, é mesmo todos os dias. E muitas dessas medidas depois não são rapidamente regulamentadas. Coisa que eu acho compreensível. Estamos todos a viver o que nunca vivemos, incluindo o Governo. Repara, já passaram várias horas sobre a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro para o decreto, para anunciar a decisão do Conselho de Ministros para a emergência nacional, e ainda não foi publicado o decreto, porque o Governo ainda está, neste momento, a trabalhar nele. Isto é normal dentro da normalidade que estamos a viver. Só que, entretanto, há não sei quantos milhares ou milhões de pessoas cujas perguntas são: mas eu despeço ou não despeço? Aquilo que dizia a Sara Bloch, mas eu despeço ou não despeço? Ou faço tudo para manter os empregos? Ou posso abrir amanhã, porque tenho um cliente, ou não posso abrir amanhã? E dentro das ferramentas que o Governo está a criar, o que o Governo está a criar são medidas para precisamente um período de transição, para aguentar o emprego e as empresas, para que não haja aumento brutal de falências e de desemprego durante um período de transição. Só que essas medidas têm que chegar centralizadas, simplificadas, com formulários acessíveis muito rapidamente a toda a gente, para que toda a gente decida o que é que pode fazer e quais são, dentro das várias opções, aquelas que estão acessíveis. Porque senão entramos em pânico. E as decisões podem ser precipitadas e no sentido, e se forem muitas precipitadas, são muito mais, e deixem-me só dizer isto. E é muito importante que quem tem responsabilidades, quem tem cargos de responsabilidade, também perceba que é, de alguma forma, um farol para aqueles que eventualmente representa, e eu com isso estou a referir-me a uma pessoa, especificamente ao Presidente da Confederação de Comércio e Serviços,
de ontem por ter ficado desagradado ou zangado com as medidas do governo que não incluíam especificamente o comércio, a primeira coisa que se lembrou de dizer foi que recomendava aos comerciantes que desatassem estes pedidos já. Isto é completamente irresponsável, na minha opinião, até porque o Governo vai amanhã, no Conselho de Ministros, marcado para amanhã, anunciar mais medidas, incluindo para o comércio. A situação que nós vemos é muito difícil. Eu recebo dezenas de perguntas deste género. O que é que eu faço? Eu despeço ou não despeço? Porque se eu despedir, estou a contribuir para o agravamento do problema. Sim, mas depois as pessoas dizem, mas se eu não despedir, eu vou ter que ter problema. Dinheiro meu, não é da empresa, dinheiro meu o que é que eu faço? Aquilo que eu sinto é, há obviamente oportunistas, há obviamente pessoas que se vão aproveitar, creio que não será a maioria. O caso do encerramento, por exemplo, da fábrica Continental é um caso que, se não fosse esta circunstância que estamos todos a falar do Covid, seria altamente criticável. E é só um exemplo. Outros haverá. A esmagadora maioria das pessoas, aquilo que eu sinto é exatamente o contrário. Querem não só salvar as suas empresas, como querem salvar os empregos daqueles que com eles trabalham. E querem saber como. E, portanto, para saber como é preciso, e isto não é uma crítica, porque eu percebo mesmo que seja muito difícil, enfim, tanto quanto eu sei, toda a gente que está nos ministérios públicos, nos ministérios do governo, está a preparar portarias, está a preparar a legislação, está a trabalhar como nunca trabalhou, e portanto, eu não estou a criticar, mas estou a pedir que, de facto, se consiga simplificar a informação, que se consiga centralizar a informação no site oficial, para que as empresas encontrem as respostas, não apenas sobre quais são as alternativas de que dispõem, mas o que é que significa cada alternativa, onde é que preenchem, o que é que preenchem, com quem é que falam, o que é que devem preencher. Porque quanto mais tempo passar, maior a destruição potencial, quer de empresas, quer de emprego, que é o que todos queremos evitar. Eu regresso então ao Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva. Julgo que agora já o conseguimos ouvir sem grandes flutuações no som, que tornava de facto difícil acompanhar o seu raciocínio, e agradeço a sua colaboração. Na verdade, nós estamos as incertezas são absolutas da parte de todos os agentes económicos e de todos os cidadãos em todos os países do mundo. Esta situação é totalmente avassaladora e inédita, mas na verdade há uns que pagam e outros que recebem. Deixe-me simplificar assim a coisa muito ao limite. E neste momento, o que é que poderia. Qual é a sua ponderação? As empresas devem, até ao limite, manter a calma, os gestores devem pôr gelo nos pulsos e perceber que estamos todos literalmente no mesmo barco e que desta vez o síndrome do náufrago pode afundar-nos ainda mais a todos, já que aquilo que nos salva, estamos todos juntos. Empresários e trabalhadores, clientes e comerciantes, nunca, se calhar, como agora, nesta situação, todos estivemos tão dependentes verdadeiramente uns dos outros. Sem dúvida, já aberto, espero que agora me estejam muito bem. E aproveito para cumprimentar os colegas de painel. De facto, usaria a sua expressão, todos nós estamos com uma enorme pressão em cima e é necessário o gelo nos pulsos, como disse. Eu costumo dizer, e repito, quanto maior o problema, mais calma temos que ter para o enfrentar. E desta vez estamos perante um enorme e novo problema e por isso enorme tranquilidade e calma com que temos que o enfrentar. Estamos numa situação completamente nova e disruptiva e isto é de facto um jogo de seleção, não é um jogo de equipas onde cada um tente puxar a brasa à sua sardinha. Temos que fazer um esforço coletivo para ultrapassar e vamos ultrapassar esta situação. Os dois grandes desafios que temos pela frente é manter a economia a funcionar, tanto quanto possível, e garantir os empregos. De facto, temos que garantir os empregos, sob pena de termos, neste entretanto, neste transição até ultrapassarmos o problema, um grave problema social que todos temos que saber evitar. Mas para isso é preciso que as medidas sejam articuladas, que o Governo, como o Pedro Santos Ferreira dizia, e eu corroboro, para além do anúncio das medidas, operacionalize essas mesmas medidas. A primeira tranche de medidas, os 200 milhões de euros, ainda não estão operacionalizados. Estes, agora, o Governo anunciou, de facto, a resolução do Conselho de Ministros a dar expressão à situação em que nos encontramos desta nova
situação ainda não está, ainda não saiu de cá para fora. As medidas não estão operacionalizadas, o sistema bancário não as tem ainda definidas e, já agora, uma outra dimensão. Independentemente do esforço que o Governo está a fazer com estas ajudas, se não houver uma União Europeia que remova a burocracia, os obstáculos, a excessiva regulamentação que todas estas alterações exigem que sejam tomadas, estaremos aqui num colete de forças de que não nos libertamos. Estamos com um problema de uma dimensão enorme, estamos com um problema a nível global e exige, sobretudo, rapidez e eficiência nas medidas. Uma enorme articulação entre o Governo, e por vezes dá a ideia que ela tem falhado, nas diferentes conferências de imprensa, entendo, e já recomendo isso, que deveria haver uma conferência de imprensa diária com o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado dos ministros das pastas, pudesse comunicar ao país aquilo que houvesse a comunicar e não houvesse aqui alguma desregulação. Quase como se fosse uma espécie de reunião do Conselho de Ministros em que os jornalistas e, portanto, os espectadores, os cidadãos, assistissem colocando as suas perguntas e que o Primeiro-Ministro pudesse endereçar a resposta mais objetiva a cada um dos seus membros do Governo. Exatamente, mas deixe-me dizer-lhes, Alberto, que aquele esforço que todos estamos a fazer para garantir os postos de trabalho, independentemente da tensão e de alguma, falta de rigor, por vezes a tensão nos leva, e foi aqui referido por José Alberto, por Pedro Santos Guerreiro, perdão, a reação que o Sr. Presidente da CCP teve, que, enfim, nestes momentos de tensão, por vezes dizem-se coisas que não são as mais pensadas, refletidas. O grande esforço que os empresários, de um modo geral, e de todos os setores, independentemente da dimensão empresarial, estamos a ter é garantir os postos de trabalho. Até porque, recordo-vos, que nós estamos a sair, e isto é, enfim, um espaço temporal que vai passar seguramente, de uma situação em que a necessidade de recursos humanos qualificados era enorme. O país lutava com uma falta de recursos humanos enorme. Nós não podemos agora colocar na rua, sem qualquer possibilidade de regresso, esses mesmos recursos humanos. Mas para isso é preciso políticas públicas articuladas, é preciso que estas medidas tenham rápida aplicação, porque a miríade, a enorme massa empresarial que integra o país, são micro e pequenas empresas, são restaurantes, as pastelarias, os cafés, e esta gente não tendo a dimensão das grandes empresas, carece, como há pouco a Sara do nos dizia, de orientação, que as medidas sejam céleres e, sobretudo, o que devem fazer. Fecham a porta, não fecham a porta, podem colocar os trabalhadores em layoff, mas em prática, o que é isso do layoff? Muitos deles nem sabem o que é isso, como é que podem aceder, como é que o devem fazer, como é que os trabalhadores ficam em casa, mas com um contrato que depois se retoma, não perdendo os trabalhadores a totalidade do vencimento, mas não sendo a empresa a suportar todos os encargos, de uma redução brutal das suas receitas. A maior parte destas entidades vive da Caixa da Tesouraria Diária, perdeu-a abruptamente. Como é que vai ter receitas para, no final do mês, honrar os compromissos salariais que tem que honrar e todo o conjunto de impostos? Obviamente que as medidas que já foram anunciadas apontam no caminho de que esses mesmos impostos serão diluídos no tempo. Mas sejamos conscientes, sejamos realistas. Muitos deles devem ser, pura e simplesmente, perdoados, porque as empresas não têm receitas e não se pensa que, de um momento para o outro, passado 3 meses, vão readquirir as receitas que, entretanto, perderam. Desejaríamos nós que neste mês, nestes 2 meses que temos pela frente, com este enorme quadro de dificuldades, este enorme de empresas tenha condições para se manter viva, que não desapareçam, que não se perca este tecido. E deixa-me colocar-lhe esta questão muito objetiva. Ainda há pouco, no Jornal das 8, tivemos aqui a Ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, que reconheceu, e enfim, neste momento eu julgo que nenhum de nós já terá grandes dúvidas sobre isso, que quando nós estamos a falar do pico da crise ser na terceira semana de abril, da crise da epidemia, isto significa que provavelmente muitas das medidas de contenção que estão e excepcionais que estão neste momento aplicadas se vão prolongar até essa altura. Mas isso é só o pico, não é a solução do problema. E, portanto, nós temos que ser esperançosos, mas temos que perceber que o horizonte e que a luz no fundo do túnel o túnel é muito longo. O túnel é muito longo. E, em abril, na terceira semana de abril,
a esmagadora maioria destas empresas já não tem nada. Exatamente, Sr. Alberto, e esse é o grande problema. É que a esmagadora maioria desta micro-realidade empresarial de que a economia portuguesa é feita, se não tem ajudas rápidas e objetivas, não vai sobreviver. A melhor ajuda neste momento para dar alguma liquidez seria, por exemplo, suprimir a esmagadora maioria ou a totalidade, enfim, por absurdo, das suas obrigações fiscais, por exemplo, ou de segurança social? Sim, é isso que estamos a tentar encontrar em sede de concertação social. Numa primeira fase, o Governo está a diluir no tempo o pagamento desses impostos, mas não o está a eliminar. Obviamente que já é uma ajuda dilatá-los no tempo, mas provavelmente vamos ter a coragem, e mesmo que isso tenha reflexos, como tem, inevitavelmente, nas contas públicas, é por isso que eu digo que tem que haver aqui uma entreajuda da União Europeia, porque até agora a União Europeia, independentemente do anúncio... A maioria ou a totalidade, enfim, por absurdo, das suas obrigações fiscais, por exemplo, ou de segurança social? Sim, é isso que estamos a tentar encontrar em sede de concertação social. Numa primeira fase, o Governo está a diluir no tempo o pagamento desses impostos, mas não o está a eliminar. Obviamente que já é uma ajuda dilatá-los no tempo, mas provavelmente vamos ter a coragem, e mesmo que isso tenha reflexos, como tem, inevitavelmente, nas contas públicas, é por isso que eu digo que tem que haver aqui uma entreajuda da União Europeia, porque até agora a União Europeia, independentemente do anúncio que também já fez, tardiamente, da minha perspectiva, mas se isto não é rapidamente lançado no terreno, se estas ajudas não chegam rapidamente às empresas, se elas não são aliviadas da carga brutal de impostos que as empresas e as famílias, temos que reconhecer, e aqui voltaríamos a uma questão, que é a carga fiscal que os portugueses, empresários ou trabalhadores, têm hoje sobre si. Sim. Mas enfim, se não há um alívio, se não há aqui um alívio imediato. Rápida, imediato, José Alberto, imediato, porque estas entidades não vão sobreviver, porque a luz ao fundo do túnel, como dizia e bem, ainda não é visível. O túnel é longo, vamos ter que o atravessar e vamos atravessá-lo, mas haja a lucidez de perceber que esta micro-realidade empresarial de que somos feitos não suporta 2, 3 meses a quebra de receitas e a manutenção de custos. Queremos garantir empregos, queremos preservar postos de trabalho. É esta a medida, é dar condições para que as empresas os possam preservar. Deixa-me voltar aqui à Sara de Vó. 2, 3 meses estas empresas não conseguem aguentar. E conseguem aguentar ainda este mês? Pergunto-lhe, Sara. Muito dificilmente. Muito este dificilmente. Mês. Ou seja, hoje é dia 19, amanhã estamos a 11 dias do final do mês. Estamos a 11 dias do final do mês e há duas grandes, na minha opinião, duas grandes palavras que eu referi há pouco. É rapidez e clarificação. Uhum. Nós temos que ir para o terreno. As medidas, nós temos que, juntamente com as entidades reguladoras, partir este elefante às fatias e discutir estas medidas. Não temos tempo para interpretações dúbias. Não temos tempo para, no dia de hoje, conversar com 6 ou 7 advogados e a opinião acerca de detalhes do layoff ser completamente distinta. Não, mas eu tenho a ideia que, por exemplo, Sara, amanhã, dia 20, ao dia 20 de cada mês, termina um prazo para as contribuições da Segurança Social, se não me engano. Exatamente. Esse é um exemplo perfeito. Esse é um bom exemplo, que é, amanhã é o último dia para a contribuição de pagamento da Segurança Social. Uhum. A data... Sara do Vó, peço desculpa de interromper, mas há garantias neste momento, porque enfim estamos em diálogo permanente com o Governo, como imagina, e há garantias neste momento que essa obrigatoriedade vai ser alterada. Bem, foi prorrogado o prazo agora. Portanto, estamos na véspera. Na véspera, exatamente. Portanto, isto foi um dia de loucura de vou contribuir, vou pagar, vou dar o meu contributo, não pago, só pago um terço. Portanto, é este detalhe, o diabo está nos detalhes de facto. E nós, tentando personificar um bocadinho como representativa das PMEs, nós neste momento não sabemos, estamos dia a dia, e isto não é uma crítica, porque estamos todos a viver um momento de incerteza e é normal que dia a dia vão surgindo estas questões, mas no fundo eu acho que é necessária uma maior clarificação de qual a melhor decisão para cada empresa. Eu, no meu ponto de vista, e tendo aqui a oportunidade para fazer uma reflexão, eu acho que era um bocadinho na linha de pensamento do Pedro, que dizia há pouco.
nós temos aqui 4 grandes medidas: impostos e diferimento do pagamento do imposto. Diferimento, entenda-se, portanto, vamos empurrar o imposto para a frente. Linhas de apoio à liquidez, mas linhas de apoio à liquidez são créditos que vão ser pagos. Moratória de créditos, que ainda não está nada regulamentado, portanto, ficamos a aguardar o que as empresas podem anunciar daqui. E depois, e este, para mim, é um grande ponto que mais precisa de clarificação, e eu deixo aqui um apelo para que se volte a olhar para a portaria, que é a manutenção dos postos de trabalho e como é que, de facto, nós podemos utilizar um layoff sem provocar aqui uma quebra de liquidez imensa nas empresas. José Alberto, só preciso clarificar este ponto, que é, nós estamos a falar de uma medida que o Estado reembolsa 70% dos salários. Mas reembolsa quando? As empresas têm liquidez para antecipar esse dinheiro? Quando chegar ao... Mas as empresas têm liquidez para avançar com os outros 40? Nós, Eduardo, deixe-me clarificar e até peço desculpa mais uma vez, Sara Duval. Peço desculpa. Sim. No layoff, o que está definido, peço desculpa, Zé Alberto. Sim. No layoff, o que está definido é que os trabalhadores perdem 1/3 e os outros 2/3, 70% são da responsabilidade do Estado através da Segurança Social e 30% da responsabilidade das entidades empregadoras. E é isto que está configurado. Nós estamos também a tentar amenizar esta repartição. Claro que sim, não. Eu nem sequer falo da repartição. Eu estou a falar quando é que as empresas vão receber um reembolso destes 70%. Porque, à partida, e a portaria não é clara nisso, não é claro, quando é que a empresa vai receber de volta os 70%. Não seria o ideal, ou a injeção efetiva de capital, ou o governo assumir a responsabilidade direta destes 70% para pagar diretamente à pessoa? Mais uma vez, é na liquidez diária que a empresa vai ter que antecipar estes 70%. Não vamos resistir, mas não vamos desistir mesmo. Deixa-me voltar aqui, Sara. A sua resposta foi muito elucidativa e, aliás, todo o discurso. Pedro, ou seja, neste momento não há atividade económica. Portanto, não entra dinheiro nas empresas, há obrigações que estão a ser vencidas. E há um problema de liquidez, óbvio e gigantesco. A questão é, neste momento, portanto, as empresas, se não conseguem faturar e receber dinheiro, limitam-se a viver daquilo que possam ter em caixa ou, enfim, nos seus resultados, no seu exercício, até este momento. A única maneira de dar dinheiro e dar liquidez é permitir que quem tem essa liquidez acumulada de alguma forma a use, mas quem não tem fica numa situação absolutamente dramática de imediato. Outra solução é injetar dinheiro, fisicamente dinheiro, na economia. Sim, mas de que forma? Ou seja, consegue-se injetar dinheiro através dos bancos, por exemplo, nas linhas de tesouraria, mas não se consegue dizer... Dar dinheiro às pessoas. Mas depois as pessoas não saem para ir às compras e reativar o comércio. As lojas estão fechadas, etc. Só fazer aqui um ponto, peço desculpa. Mesmo as linhas de apoio à tesouraria, ou de facto há aqui um alinhamento, onde de facto o dinheiro chega à empresa e há disponibilidade para fazer face aos compromissos, ou então, e foi fantástico já, e os bancos estão a conseguir contornar o facto. Vamos começar só um bocadinho atrás, eu acho que é importante só referir isto, que é as linhas capitalizar, o Fundo de Tesouraria, o Fundo Maneio, no início exigiam que havia uma diminuição, tinha que existir uma diminuição de 20% do volume de negócios. Neste momento os bancos estão a conseguir contornar essa flexibilidade de acesso à linha. Mas a linha, para que as medidas têm que estar alinhadas. A linha tinha uma posição, como eu estava a dizer, mas tem que estar a tempo. É isso, porque a minha opinião sobre as medidas é boa. Posso ter uma crítica aqui e outra ali, como tem, por exemplo, em relação aos recibos verdes. Posso achar como acho que elas vão ter que ser renovadas, reforçadas, mas eu acho que as medidas são genericamente boas. E, embora no caso das empresas, também acho que falta moratórios para o pagamento de rendas. Estou a falar das lojas que estão fechadas,
Não é fácil fazê-lo porque não se pode prejudicar os senhorios, mas creio que falta essa medida, assim como falta também, na minha opinião, moratórias para o crédito à habitação para pessoas que percam rendimentos. Mas as medidas, em geral, são boas. Esta medida nova do layoff simplificado, que até é discutível se é bem um layoff, mas adiante, são medidas muito poderosas. Eu tenho dado sempre este exemplo porque acho que ilustra. Um salário de 1.000 euros custa a uma empresa 1.237, porque tem que pagar o salário e a contribuição. Depois do layoff simplificado, há uma redução de 33% do trabalhador, que ganha menos. A empresa deixa de pagar a segurança social e a segurança social, além disso, paga 70%. Portanto, a empresa, em vez de pagar 1.237, paga só 200. Paga menos 1.000. Agora, falta simplificar, flexibilizar, dar acesso. Eu estou convencido que o Governo não está a negociar com a economia. O Governo quer implementar estas medidas também rapidamente. Só que, de facto, os dias estão a passar, amanhã é dia de pagar impostos. Ou seja, depois, certo? E a sexta-feira é o último dia útil da semana. Esta informação que o António Saraiva nos deu é uma garantia que nós ainda não ouvimos de nenhum responsável político. Não, oficialmente, que amanhã já não é preciso, porque o António Saraiva foi em sede de concertação, não quero falar por si, mas acho que estou a falar bem, tem acesso a mais informação do que nós. E, portanto, tem já esta informação e é uma informação tranquilizadora para as empresas. Ou seja, essa informação só para, enfim, que se espera que seja difundida amanhã e que deverá ser, António Saraiva, é de que será prorrogado, pelo menos, o prazo para o pagamento da taxa social única, que vence amanhã para as empresas, não é? Correto, é essa a informação que tenho. E, para além disso, o que o Pedro estava a referir de algumas outras medidas estão a ser igualmente estudadas pela informação que o Governo nos vai dando em sede de concertação e nos contactos permanentes que tenho mantido com os vários governantes. É essa a indicação que temos. Sendo o corroboro, o que o Pedro dizia, as medidas são genericamente boas, mas mantenho. É urgente que se cheguem rapidamente à economia, porque as empresas, independentemente da sua dimensão, para estes dois objetivos, de garantir postos de trabalho e manter a economia a funcionar, necessitam de um espírito de entreajuda e de um quadro de responsabilização entre todos. Como disse e repito, isto deixou de ser um jogo de equipas, é um jogo de seleção. O problema que temos pela frente é um problema que exige que todos nos articulemos e rapidamente coloquemos as medidas em funcionamento. Porque senão a economia não volta a funcionar, pelo menos na base em que até agora historicamente a temos entendido. Sim, só para acabar de responder à tua pergunta da pouco, estas medidas são todas para períodos de transição. Nós não sabemos quão longa vai ser a transição e são medidas essencialmente à tesouraria. Mas eu intuo, quando observo, enfim, quando analiso o que pode ser a evolução desta curva económica, que sim, que chegaremos à altura em que será mesmo preciso dar dinheiro, não no sentido de dar dinheiro, passar um cheque a cada pessoa, mas no sentido de baixar impostos ou mesmo perdoar pagamentos de impostos que agora não estão a ser perdoados. O que está, tudo é ser adiado. São moratórios, sim. Mas, eventualmente, quando se fala em política orçamental, além disso que se está a falar, é dar subsídios, é baixar impostos, portanto, dar dinheiro dessa forma, ainda que indireta. As duas linhas de força são rapidez e clarificação. A rapidez depende muito, e já tivemos aqui informações boas e positivas nesse sentido, que os bancos estão até a contornar, mesmo quando existem algumas dúvidas e interrogações e indefinições destas portarias que foram publicadas ao longo desta semana. Professor Vítor Bento, gostava de talvez consigo tentar perceber qual é que é o papel absolutamente decisivo que os bancos voltam a ter aqui, mas debaixo desta afirmação que o Primeiro-Ministro fez hoje e que espelha seguramente o sentimento da generalidade das pessoas, é a altura dos bancos ajudarem as famílias. Bom, em primeiro lugar, o papel dos bancos é importante, mas não é o papel decisivo nesta fase. O papel decisivo nesta fase está noutro setor. E tentando retomar o que tentei dizer no início, neste momento a origem do problema não é a falta de dinheiro. Parou foi a circulação do dinheiro. E ao parar a circulação do dinheiro, as empresas neste momento estão confrontadas com dois tipos de problemas. O primeiro é um problema de liquidez, um problema de tesouraria pura e simples.
deixou de entrar dinheiro. Portanto, continuam a ter responsabilidades. Portanto, a coisa mais urgente que as empresas, ou pelo menos algumas empresas, porque nem todas estão na mesma situação, precisam de resolver é um problema de tesouraria. A segunda questão é a diluição dos custos fixos. Isto é, as empresas, não vendendo, não faturando, continuam a ter custos fixos na sua contabilidade. E isto não é sustentável por muito tempo. Os bancos aqui poderão funcionar como proporcionadores de liquidez, mas têm que ter alguma garantia por trás. Isto é, eu não sei, enfim, cada banco terá a sua própria política, mas eu não estou a ver como é que os bancos podem financiar empresas se elas não tiverem a perspectiva de vir a faturar no futuro e, portanto, se não sabe qual vai ser o seu futuro, não parece, enfim, que seja fácil aos bancos emprestarem dinheiro, a não ser que tenham garantia. Isto é, eventualmente, um mecanismo de garantia pode funcionar, pode acelerar o processo de intervenção dos bancos. Mas o papel, neste momento, está mais nas mãos do Estado do que nas mãos dos bancos. Os bancos seguramente, estou convencido, neste momento não tenho atividade direta dentro dos bancos, mas estou convencido que estão seguramente disponíveis, e, nomeadamente, uma das coisas que poderão fazer, mas também requerem intervenção regulatória, é facilitar as moratórias para os créditos que se vencem. Isto é, assegurar os créditos que se vão vencendo. Nomeadamente o crédito à habitação, que preocupa... Ainda estou na fase das empresas. Os créditos das empresas que vão vencendo, isto é, que não criam uma pressão adicional sobre a sua própria tesouraria. Portanto, ainda por cima, como as taxas de juros estão muito baixas, é possível, através de uma moratória, estender os vencimentos desses créditos. Isso é necessário, do ponto de vista regulatório, não consuma capital nos bancos, e, nomeadamente, não os obrigue a registrar essa extensão de créditos como créditos em dificuldade de recuperação. Portanto, neste momento, o problema maior, a intervenção maior tem que estar do lado do Estado. O apoio tem que ser dado, tem que ser às empresas para resolver estes dois pontos que eu disse. Falta de liquidez, e, portanto, o problema de tesouraria e o problema de diluir os custos fixos, porque se as empresas não tiverem, continuando a não ter receitas e continuando a suportar custos fixos, não tenhamos dúvidas que vão despedir pessoas, mais cedo ou mais tarde. Nós podemos discutir se vai ser mais cedo, se vai mais tarde, mas inevitavelmente não vão ter capacidade de sustentação. Porque não vão ter dinheiro para lhes pagar. Exatamente, é isso. É tão simples como isso. Mas tendo a perspectiva, e não tendo uma perspectiva, se tivesse uma perspectiva, está bem, estamos um mês parado. Portanto, as empresas desembrulhar-se-ão durante esse mês e conseguem planear a sua vida para aguentar esse mês. Mas neste momento a incerteza é quanto tempo é que durará. Isto é, basicamente, a grande incerteza que existe é quando é que podemos todos voltar à rua. Certo. Então, deixa-me aqui, no tempo que ainda temos, eu gostava de abordar aqui, inevitavelmente, até porque tem um enorme impacto económico. Nós estamos a falar, na verdade, de toda a coesão da sociedade. E, portanto, daí também a necessidade das respostas serem claras e rápidas, tanto quanto for possível. Quanto mais claro e mais rápido forem, melhor. Menos problemas se introduzem aqui. Não vale a pena sequer invocar o exemplo dos Estados Unidos, porque a realidade daquela sociedade é totalmente distinta, mas nos últimos 5 dias disparou a compra de armas de defesa pessoal, de acordo com enfim, portanto, há aqui um temor de insurreição, de caos, que não ajuda nada. Portanto, temos que ser mesmo o mais responsáveis que alguma vez fomos na vida. E todos é todos mesmo. É literalmente todos. A questão do crédito à habitação é fundamental para... E já é tarde para discutir agora se os portugueses têm mais do que deveriam casa própria. Somos, de facto, um dos países da Europa ou do mundo que tem o maior índice de propriedade de casa, que não é uma propriedade efetiva, porque está hipotecada aos bancos e que é paga através de créditos à habitação. E isto, professor Vítor Bento, é um problema também ele igual ao das empresas, que é os créditos estão a vencer. E as pessoas sabem que neste momento a dúvida que existe em todo lado é como é que as suas contas bancárias podem ser alimentadas. Estou com problema. Professor Vítor Bento, também eu dizer que, tal como nas empresas, os créditos à habitação para as famílias estão a vencer, não é? Todos os dias há créditos que estão a vencer, depende da altura em que foram celebrados. E as pessoas estão exatamente com o mesmo problema das empresas.
que é o dinheiro não circula, portanto não entra dinheiro, e o que lá está, e em alguns casos haverá muitas interrogações sobre será que vai voltar a entrar daqui a 10 dias. Portanto, isto também é um problema de grande emergência. É, mas mais uma vez, para o prazo mais curto, esse problema pode ser resolvido, e julgo que alguns bancos já o estão a fazer pelas notícias que eu vi, através de moratórias nos pagamentos, e portanto adiar os pagamentos, e portanto não exigir que as prestações sejam satisfeitas no momento de vencimento e portanto possam ser adiadas. Mas, mais uma vez, o problema colocar-se-á a prazo. Se não for possível resolver o problema económico de base, haverá uma altura onde isso só por si não será suficiente. Portanto, aqui a questão fundamental é assegurar que as empresas, durante esta fase transitória, esperando todos que esta fase transitória não seja demasiado longa, que as empresas não fecham, que as empresas não destroem capacidade produtiva e, portanto, porque se isso não acontecer, portanto, se não destruírem capacidade produtiva e mantiverem essa capacidade ainda que parada durante algum tempo, assim que as condições melhorarem, é possível recuperar rapidamente a economia. Se essa componente for destruída, então teremos uma recessão, não só grande, como muito prolongada. E, portanto, este período é que é fundamental assegurar, e aí tem, de facto, de ser muito rápido para resolver aqueles dois pontos que eu disse. Mas aqui, mais uma vez, eu insisto, o grande problema, e essa é a grande incerteza, é quando é que podemos voltar todos à rua para poder voltar, no fundo, a ter uma vida económica normal. Ter uma vida. António Saraiva, ou seja, a questão que se coloca... Económica, porque neste caso estamos a falar da economia. Certo, mas é generalizado, infelizmente. Que só a economia fosse o problema já era muito, não é? Claro. António Saraiva. Mais fácil de resolver. Exato. Na verdade, aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer na nossa quarentena e no nosso isolamento, que é comprar tempo, tentar achatar a curva, porque se não fizermos isto, o impacto que a epidemia tem nos serviços de saúde e na vida das pessoas é brutal. É também isso que está a acontecer e é inevitável que aconteça com a economia. Tentar comprar tempo, até porque precisamos de respirar e de pensar e de analisar as situações e falar até... Eu não sei, francamente, a sequência de reuniões do Conselho de Ministros que tem havido, não imagino a atividade de bastidores, de gabinetes, de agenda, de reuniões que todas estas pessoas têm tido, num cenário total de incerteza, não imagino. Mas nós estamos a tentar fazer o mesmo, ou seja, comprar tempo, porque sabemos que se não fizermos nada, o impacto vai ser dramático. As estimativas que têm sido feitas, e valem o que valem, porque de facto ninguém sabe, são de um impacto possível no mercado laboral e na taxa de desemprego inédito. Sim, mas Alberto, aquilo que temos que ganhar é tempo. E se não aplicarmos rapidamente as medidas, é esse tempo que se perde. E por isso manter a economia a funcionar, esperar que depois da crise passar possamos ter a capacidade instalada ainda e a capacidade de resposta para uma vida, digamos, normal que entretanto se perdeu, esse é de facto o grande desafio. E por isso não pensemos que isto é passageiro e que vai passar dentro de 2 semanas. Basta olhar para os outros países onde o problema se instalou primeiro, o resultado lamentável que está a ter em termos humanos e o tempo que está a decorrer. É este horizonte que temos pela frente e é para ele que teremos que nos preparar. Porque há setores de atividade económica, enfim, não só a indústria automóvel, mas a cerâmica, a têxtil, em que a suspensão das encomendas leva a que a retoma do consumo, das pessoas voltarem às lojas, será lá para junho, julho, porque as encomendas que foram anuladas já com esse horizonte de expectativa. E por isso temos que correr contra o tempo e, por isso, repito, o grande objetivo é não correr desgarradamente ou sem rumo, mas é com ideias concertadas, com coordenação, corrermos para esse tempo que não temos, um conjunto de medidas rápidas e eficazes. Não chega a anunciar medidas, é fundamental que as medidas cheguem rapidamente a quem delas necessita. E por aquilo que nós ficamos a perceber das suas intervenções e do seu contributo nesta nossa conversa, estão a decorrer